Trabalhar tanto assim não. Acho que vai dar bom aqui. Hoje eu não vou colocar o PowerPoint não, tá, pastor? É que eu quero trazer uma ideia aqui, vou fazer uma introdução e nas próximas oportunidades eu trago. Vamos orar então. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar o conhecimento que o Senhor já me deu até aqui no assunto que vamos tratar, e que tudo seja, Pai, para honra e glória do Teu nome apenas. Em nome de Jesus, amém. Irmãozinhos, eu estava conversando com o pastor e a gente acabou combinando de eu trazer aqui para vocês um conhecimento sobre apologética, tá? Vou explicar um pouquinho o que é apologética, o que não é também. E antes eu vou, por isso que hoje não vai ter PowerPoint, tá, pastor? Eu vou trazer aqui alguns acordos que a gente vai trazer aqui para falar de apologética, tá? E aí, para as próximas vezes, a gente traz um material que eu estou construindo aqui. Bom, primeiro ponto, antes de falar o que é apologética, eu vou combinar com vocês que aqui não é uma pregação, tá? E não é também uma palestra. Então, para quem os meus alunos aí de escola dominical sabe, eu gosto que as pessoas façam perguntas. Então, é um conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, eu faço questão que vocês façam perguntas para eu poder aprender também. Eu tenho a expectativa que vocês façam perguntas para a gente aprender. A minha proposta é compartilhar com vocês o que eu já sei sobre esse tema e também aprender com as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Então, não precisa ficar nem tímido, nem com dúvida, porque a dúvida de vocês pode ser minha dúvida também. Então, o que eu não souber, eu vou anotar, vou estudar e vou trazer na próxima oportunidade. Então, vamos lá. Apologética. Todo mundo sabe o que significa? Não? Não? Tá bom. Então, apologética, e aqui nesse caso é a apologética cristã, é uma disciplina da teologia que se propõe a esclarecer dúvidas sobre a nossa fé. É uma defesa da fé, Helena. O que é isso? Sabe quando você ouve perguntas, por que a Bíblia ela é verdadeira? Jesus realmente existiu? Já fizeram essas perguntas para vocês, ou vocês já fizeram essas perguntas para vocês mesmos? Já ouviu falar disso? Quando a pessoa fala assim, mas a Bíblia não é verdade, a Bíblia é um livro antigo. Isso aqui, qualquer um pode ter escrito qualquer coisa, sabe? Aquele velho argumento também, sabe, Helena? Quando a pessoa fala assim, mas por que só... Eu vou falar cristianismo aqui, mas eu não quero falar de religião, tá? Eu vou usar cristianismo, mas vamos entender que é a Bíblia. Vamos falar assim, por que só quem é cristão é que tem a fé verdadeira? Por que todas as religiões não podem nos levar até Deus? Sabe? A gente já ouviu isso, né? Outro dia eu ouvi um rapaz falando no YouTube, estava tendo um debate, e o rapaz falou assim, mas desde que seja um caminho bom, tá tudo bem. Como se Deus estivesse no topo de uma montanha e qualquer trilha que você pega vai levar até ele. E eu confesso a vocês que eu comecei a estudar apologética, que é apologética cristã, que é a defesa da fé cristã, por conta de dúvidas que eu tinha. Eu mesma comecei a duvidar. Chegou um momento que eu comecei a duvidar e eu pensei, cara, será que Deus existe mesmo? Por que eu escolhi Jesus? Por que não Maomé? Por que não? Sabe? São perguntas que são feitas por nós mesmos. Além disso, tem também aquelas perguntas que o cristão faz também. Sabe, tipo, se Deus me ama, por que meu pai morreu de câncer? Se Deus me ama, por que meus pais se separaram? Se Deus me ama, por que eu estou desempregado? Existem perguntas que os cristãos também fazem.
sabe? Então, a apologética cristã e muitas outras perguntas, tá? Mais para frente eu vou trazer várias perguntas aqui, inclusive eu vou trazer também um material de um livro que eu ainda estou estudando, que ele traz 800 passagens bíblicas que são, mais difíceis de entender, sabe? E que as pessoas, elas podem usar seja para atacar a nossa fé, seja no momento que você vai evangelizar, ou seja numa conversa que você tenha com um colega de trabalho, ou dúvidas que você mesmo tenha. Então, a apologética cristã é uma área da teologia que nos ajuda a esclarecer diversas dúvidas relacionadas à nossa fé. Ela nos equipa para que nós possamos, aí mais para frente eu vou falar sobre isso, aí eu vou trazer o PowerPoint que eu mostrei para o pastor, que tem mais detalhes, tá bom? Mas a base é essa, é a gente entender qual é a razão da nossa fé. Por que a gente é cristão? Por que a Bíblia é um livro verdadeiro? Jesus realmente, ele existiu? E essa é uma pergunta importante para a gente saber responder. Tá? Tanto nas conversas com colegas de trabalho, com familiares, mas também para responder às nossas próprias dúvidas. Então, eu vou trazer esse material para vocês. Tá? Então, alguns pontos aqui, repassando. Quem quiser levantar a mão e fazer pergunta, pode levantar a mão, pode fazer pergunta, tá bom? Né? As meninas aí que já são minhas alunas da escola dominical sabem que eu gosto de conversar. Não é pregação, tá? Apologética cristã é a defesa da fé cristã, entendeu, Helena? Tá? A gente vai trazer aqui vários elementos para que vocês possam estar melhor equipados para a defesa da fé cristã. Apologética pode ser de qualquer outra coisa, por isso que eu faço questão de falar que é apologética cristã. Um outro ponto também que eu gostaria de trazer para vocês, eu vou trazer um pouquinho de como que a gente vai estudar. Tá? Então, eu estava mostrando material para o pastor, eu vou trazer para vocês, para a próxima aula, se Deus quiser, uma definição de apologética, a gente já está adiantando aqui. Eu vou trazer um detalhe dos benefícios da apologética, por que é tão importante a gente saber defender a nossa fé cristã e qual é o impacto na nossa vida também, na vida dos outros e na nossa vida também. Tá? Eu vou trazer também um conceito sobre verdade. É muito importante, e a gente vai ter um melhor entendimento sobre isso, é que a gente entenda o que é a verdade. Tá? Eu vou explicar para vocês depois. Eu vou falar também, obviamente, falar sobre verdade, é falar sobre quem é a verdade, que é o Senhor Jesus. Então, para nós que somos cristãos, a verdade, ela é a palavra de Deus. E ela é muito mais do que um conceito jurídico. Né? Você está falando a verdade ou está falando mentira? A verdade para o cristão ela é tão importante que ela é uma pessoa, que é o Senhor Jesus. Então eu faço questão de falar isso. E por que eu quero falar isso para vocês também? Porque existem as seitas pseudo-cristãs, que elas trazem um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. Então, a gente tem que entender muito bem quem é Jesus. Sabe, outro dia eu estava vendo aí um debate, uma pregação, sei lá, falando alguma coisa, e aí o rapaz foi e escreveu assim, alguém citou um texto de Isaías, e o rapaz foi escrever assim, mas Jesus nem existia nessa época. Aí eu respondi assim, olha, Jesus é Deus. Jesus nem existe, porque existir é sair de algo, né? Então eu saí da minha mãe, né? A Rebeca saiu dessa aqui, então ela veio a existir. Deus nem existe, ele é, né? Quando Moisés perguntou, que eu vou falar? Ele falou, eu sou. Jesus, ele não existe. Então é muito importante, porque a gente ouve as pessoas falar assim, o importante é crer em Jesus. Cuidado, que Jesus é esse? O Jesus bíblico, ele é 100% homem, 100% Deus. Ele sempre existiu. Aliás, ele é, porque ele é eterno.
Então, é muito importante a gente ter muito claro isso. E a gente vai ter uma sessão que se Deus quiser, eu vou trazer aqui para vocês, que é só de seitas e heresias, tá? E uma dessas, ela diz que Jesus não é Deus. Inclusive, eles até escreveram uma Bíblia particular para eles. Bom, já que a palavra essa daqui fala que Deus é Deus, que Jesus é Deus. Eles tiveram que escrever uma Bíblia transformando Jesus num Deus com letra minúscula. Inclusive, em todas as partes do Novo Testamento em que Jesus é adorado, e você só adora a Deus, eles trocam o verbo adorar pelo, ele foi homenageado. Porque homenagem você pode fazer para qualquer pessoa, né? Adoração só a Deus. E, inclusive, essa seita fala que o Espírito Santo também não é Deus, né, pastor? Eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa, sabe? Então, existe isso. Então, é muito importante a gente entender o que é a verdade. Vou falar também sobre a Bíblia. E eu vou trazer também um assunto que eu gosto muito, que é um pouco de lógica de raciocínio. Mas não se preocupa que eu não vou trazer nada de matemática, tá, Helena? É mais assim, o que significa isso de lógica de raciocínio? Eu vou explicar com mais detalhes, só vou adiantar aqui. Muitas coisas na nossa vida, a gente acaba pensando errado, porque a gente estrutura o nosso raciocínio de maneira errada. Então, porque a gente pensa errado, a gente conclui as coisas de maneira errada. Tá pensando, né, Helena? Mas é isso mesmo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Bem por alto, porque depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. A pessoa pensa assim, primeira linha de raciocínio. Eu criei em Deus. Meu pai morreu de câncer. Eu pedi a Deus para curar o meu pai. Logo, Deus não existe, sabe? Então, essa linha de raciocínio, ela é completamente errada. Então, eu vou trazer aqui para vocês em aulas futuras, tá? E eu estou falando aula aqui sem arrogância, tá, pessoal? Eu estou apenas compartilhando o que eu aprendi. E, mais uma vez, por favor, perguntem para a gente poder aprender de verdade, tá bom? Então, o que acontece? Porque a pessoa pensa errado, ela chega a conclusões erradas, sabe? Vamos lá, ele pode não usar a lógica, tá? Mas a fé cristã, e a gente vai entrar nesse ponto, tá, Helena? Obrigada pelo seu comentário. E é isso que eu quero mesmo. Isso. Uma lógica que a gente não entende e que as pessoas lutam com isso também, é falar, mas como que três Deus pode ser um? E não é isso, né? A matemática de Deus não é 1 mais 1 mais 1 é 3. Nós cremos em um único Deus. E esse é um dos pontos da defesa da fé cristã que nós vamos tratar aqui também, tá? Então, o que eu quero voltar aqui com vocês? Eu quero trazer para vocês como exemplos diversos erros de raciocínio que tanto nós, por humildade, também vamos observar, porque a gente pode cometer, tá? Mas também que outras pessoas possam apresentar para a gente como erro de raciocínio, tá? Então, um exemplo como esse que o rapaz, as pessoas perguntam muito isso, né? Mas por que não podem existir muitas verdades ao mesmo tempo? A gente vai falar sobre isso, tá? Agora, um ponto que eu quero trazer para vocês, para a gente detalhar um pouco mais aqui, e aí eu encerro, e na próxima vez eu vou fazer a apresentação e a gente vai poder realmente começar a entrar mais no detalhe de tudo isso que eu falei com vocês, tá? Definição de verdade, erros de raciocínio, e aí a gente vai poder falar sobre Jesus e falar sobre lógica, e aí sim entrar em apologética. Eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o que não é apologética cristã, tá? O primeiro ponto, o que não é apologética cristã? É você ofender aqueles que ainda não conheceram a Jesus. Porque você tem o conhecimento da verdade, você chega, não, você não sabe de nada, sabe? Eu vi outro dia um pastor, ele estava refutando uma outra crença que não é exatamente a nossa. Parece que é, mas não é.
E aí o pastor foi e falou assim, pô, refutando, né? Pô, você é burro. Então a gente não pode falar assim, né, pastor? O próprio o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, que é a grande máxima da apologética, ele fala que nós devemos santificar ao Senhor Jesus no nosso coração e estarmos preparados para apresentarmos as razões da nossa esperança, fazendo isso com mansidão e respeito. Então, estudar a apologética e saber cristã e saber defender a nossa fé é uma ordenança bíblica. Quantas vezes, se você ler, eu não sabia disso, tá? Eu aprendi há pouco tempo, apesar de já ter lido várias vezes, tem uns textos em que os fariseus ou os saduceus estavam lá testando Jesus em alguma questão. Jesus falava assim, mas você não leu nas Escrituras aquilo que Davi fez assim assado? Você não leu não sei das quantas? Quer dizer, ele está chamando uma atenção para dizer, cara, vocês não estudam a Bíblia? Né? Tem até o texto de Mateus 5:39, se não me engano, que ele fala assim, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então não tem como a gente estudar apologética cristã sem conhecer a palavra. Porém, a gente não pode ofender as pessoas, né? Ser agressivo, dizer, você não sabe disso, você vai para o inferno. Espera aí, vamos saber conversar direitinho, saber colocar as nossas razões, como diz a palavra de Deus, com mansidão e respeito. Também não é palanque para saber quem sabe mais de Bíblia, né? Não é competição, porque se eu estou aqui e eu acho que, sei pra caramba. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais eu estudo apologética, mais eu tenho que saber. Cada hora é um conhecimento diferente, pastor, são muitos livros. A gente tem que estudar a teologia, a apologética cristã, ela se desdobra em muitas áreas, ela fala desde a criação do mundo, por que criacionismo e não a evolução, por que foi Deus que nos criou, por que a gente não veio do macaco, tudo isso é verdade. É verdade. Olha, eu vou falar para vocês, o meu pai, ele, na época da faculdade, ele estava fazendo geologia. Então, o professor foi falar assim, não, porque desde quando a gente desceu da árvore, aí meu pai falou assim, professor, não desci da árvore não. O professor expulsou ele de sala, tá, pastor? Foi, né, pastor? Exato. Exatamente. Então, e a apologética, ela passa por essa parte também da criação do mundo, ela passa um estudo sobre a Bíblia. A gente vai ser capaz, assim, a expectativa que eu tenho, que a gente saiba responder. Se alguém vier falar assim, mas você está acreditando num livro aí de 2000 anos, na verdade tem muito mais, né? Pegar o Antigo Testamento, vamos botar uns 4000 anos por aí, mais ou menos, 3500 por aí. Então, é uma falácia até, você dizer que porque uma coisa é antiga significa que ela é fora de moda. Na verdade, como diz o Hernandes Dias Lopes, a Bíblia ela não é nem atual e nem antiga, ela é eterna. E o meu pai me falou uma coisa que eu achei muito bonito, que está lá no belíssimo Salmo 119. A palavra de Deus está escrita no céu. E o mais bonito de tudo, Jesus é a palavra. Então, a gente não está acreditando num livro místico, né? A palavra é o Senhor. Então, daí a importância de estudarmos a palavra de Deus. Obviamente não é motivo de arrogância, de orgulho, né? Não é para ninguém sair de peito estufado. Eu conheço apologética cristã, porque realmente eu falo para vocês, eu tenho uma expectativa que vocês também se interessem por estudar a palavra de Deus e para usar para a honra e glória do Senhor, não para dizer eu sei. Porque com certeza, quando vocês também começarem a estudar, vocês vão ver que quanto mais estuda, mais tem coisa para saber. Né? E outra coisa também, irmãos, que eu gostaria de trazer aqui, isso para mim é uma das mais... Queria deixar bem claro aqui para vocês, eu já tinha até falado isso também, acho que eu tinha falado com o pastor sobre isso. A gente não deve, o estudo de apologética não é para criar
divisão na igreja, no corpo de Cristo. Eu não vou usar o tempo aqui com vocês para ficar falando, porque o batista é assim, porque o presbiteriano é assado, porque o da Assembleia é assim, é assado. Não é. A apologética cristã não é um estudo sobre as diversas denominações, tá? Eu não quero gerar também esse tipo de briga, porque é antibíblico. É antibíblico a gente ficar com essas divisões, né, Gil? Ficar, porque o batista é assim, porque o presbiteriano é assado, porque não sei o quê. Eu vou falar para vocês honestamente, irmãos, eu acredito que existem cristãos verdadeiros em todas as denominações. Todas. Eu não estou dizendo que todos que frequentam a igreja são cristãos verdadeiros, e nem me compete julgar. Quem sabe é Deus. Mas em todas as denominações cristãs, existem sim cristãos verdadeiros, né? E tem até aqueles, como no caso da minha avó, que não tiveram nem tempo de ir para a igreja, tá, Pati? Minha avó estava doente no hospital, o meu pai foi lá visitar, pregou para ela, ela aceitou Jesus, dali ela foi. Não teve tempo de frequentar a igreja. E está na glória. Então, a gente não pode usar isso também, tá? E uma outra coisa também que eu gostaria de acordar com vocês, para eu concluir nesse momento, é o seguinte, eu não vou trazer aqui também questões secundárias sobre a doutrina. O que é isso, Vivi? Está falando de quê? Tem pessoas, por exemplo, tem os irmãos que acreditam que batizar criança está certo. A gente aqui não batiza. Mas não é isso que nos separa. São cristãos como nós somos cristãos. Outros que são continuistas, o outro que não é, sabe? Meus pais, por exemplo, são de igreja pentecostal. São servos do Senhor. Não vou ficar debatendo. Eu mesma fui criada lá. Isso são questões secundárias, né? Outro dia, aquela questão de calvinista e arminiano. Gente, que fla-flu, que discussão é aquela? Sabe, cara, eu tenho uma opinião sobre isso que para mim não é nem um e nem outro, tá? Para mim existem fundamentos para os dois, e esses assuntos, se existe base bíblica para os dois, eu vejo que essa questão ela está além do nosso calibre para entender, tá? Então, se você acha que é salvo para sempre, amém. Do mesmo jeito você tem que seguir a Bíblia. Se você acha que não, que você tem que trabalhar para manter, senão você pode perder, ótimo, você também vai ler a Bíblia. Então somos irmãos em Cristo, tá? Eu não vou trazer fla-flu dentro de igreja, não vou falar de denominação, não vou falar de, porque os irmãos da igreja tal, não. Eu vou falar sim, de seitas e heresias. Porque é importante a gente falar de seitas e heresias, e eu vou trazer um exemplo que eu até comentei no nosso curso de Mulher Única, mas não é nenhuma questão pessoal de ninguém, tá, Pati? Tem que falar com a minha líder aqui para ela não brigar comigo. Então, a questão foi o seguinte, a irmãzinha estava conversando com a gente e ela falou assim, eu ganhei um livro de uma Ellen White. Eu falei, filha, não tinha nem noção de quem era. Uma falsa profeta. Né? Uma falsa profeta. Então, a gente, como cristão, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Não é porque a gente está na igreja, né, Helena, que significa que o apóstolo Paulo fala, a gente tem que estar bem atento para não ser levado para lá e para cá por vento de doutrina, tá? Outro dia eu estava assistindo um debate sobre uma explicação sobre espiritismo, e uma pessoa, olha que eu achei muito triste, mas é a verdade da vida dessa pessoa. Ela escreveu assim: nasci no lar evangélico, ainda bem que agora eu sou espírita. Olha, pensa, Pati, nisso. O espírita não vê Jesus como Deus. Ele vê Jesus como um homem, o mais evoluído que existiu. Olha que coisa triste a pessoa nascer num lar cristão e ir para o espiritismo. Tem um caso, eu estava assistindo um debate também, de um ex-pastor. Ele era pastor, Helena, por 19 anos. Pastor de rua mesmo, de pregar e tal, pá.
E aí ele estava num debate com um senhor que é cristão, e ele com muito, sabe assim, se achando o máximo, ele estava dizendo assim, que ele era pastor, que ele era apaixonado por Jesus. Pati, que coisa triste. Aí ele falou assim, que ao longo de 4 anos, ele foi pregando mais sobre perdão, não foi falando tanto sobre pecado. Ele foi entrando por um caminho de liberalismo, sabe, pastor? Bom, meus irmãos, ao final de 4 anos, ele é um ateu. E ele hoje advoga em favor dos ateus. Tá? O que para mim não faz o menor sentido, porque se você é ateu, você acredita que depois que morre não tem nada. Então você não precisa pregar nada para ninguém, porque basta morrer que não vai ter o nada. A gente aqui é que precisa pregar. Porque a gente sabe que se a pessoa não aceitar Jesus, é uma condenação eterna depois. Então, Helena, literalmente cada vez mais eu creio, quem está em pé, cuide para que não caia. Porque eu achei muito triste essa queda, sabe, Pati, de você ser um pastor, de você pregar o evangelho e você vai se afastando. Então, a minha proposta aqui, para encerrar por hoje, tá? A minha oração verdadeira é que cada um de vocês tenha o interesse cada vez maior de estudar também a apologética cristã, estudando a palavra de Deus, né? Se aprofundando, porque a gente não vai... Eu sei que a apologética, ela serve muito para tirar obstáculos mentais, né? Dúvidas, né? Essas questões, a Bíblia é verdadeira? Por que Jesus e não o fulano? Né? Por que a gente não evoluiu? Por que a gente não... Por que foi Deus que fez a gente? De onde que veio? Tá? Mas a Bíblia tem uns espertinhos, né, que leem a Bíblia mal. Mas a Bíblia, lá em Mateus, fala não sei o que, em Lucas fala não sei o que lá. Então a Bíblia não é verdadeira, sabe? Tipo, a pessoa pega texto fora de contexto, né? Tem gente que fala que, eu já vi esse tipo de argumento, tá? Que o cristianismo foi uma invenção do homem branco para dominar as classes, blá blá blá. Gente... Mas, enfim, a gente tem que ter mansidão e temperança para fazer a defesa correta da fé. Então, a minha proposta é que todos nós possamos despertar o interesse pela defesa da fé, estudando a palavra. Eu vou procurar trazer aqui o máximo de textos bíblicos, inclusive eu vou fazer um módulo específico só sobre partes mais polêmicas da Bíblia, tá? Mas eu não vou entrar em escatologia, tá? Escatologia para mim é buraco sem fundo, cada um pode estudar e vai sempre chegar numa dúvida, tá? Então, para mim, o que importa sobre escatologia, se vai passar pela tribulação, se não vai, sabe? Aí, para mim, não importa. O que importa é o seguinte: Jesus vai voltar, né? Vai julgar a todos. Para mim, é isso, sabe? Não vou entrar nesse buraco sem fundo, não, embora eu respeite muito quem estuda. Mas a minha ideia aqui, a minha proposta é nos equipar para defendermos a fé. Tá? Quem acredita, quem é milenista, quem acha que vai ser 1000 anos, depois vai não sei o quê, papapá. Cara, todo mundo, se é cristão verdadeiro, vai para o mesmo lugar, para a eternidade com o Senhor Jesus, né? Inclusive o Senhor Jesus, na belíssima oração sacerdotal, ele até fala o que a gente vai fazer na eternidade. Sabia, Helena? Ele fala, Sabe o que a gente vai fazer? Ele falou, a gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus. Olha que maravilha. Ele não falou como, mas ele disse, a vida eterna é essa, que conheçamos a ti e a mim que o Senhor enviou. Então, como que a gente vai conhecer Jesus na eternidade? Isso para mim pouco importa. Para mim o que importa é que ele é grande demais. Isso só nos coloca no nosso lugar, que é o nada, né? A gente é poeirinha, né? Então, se você vai passar a eternidade conhecendo a Deus, né, Pátia? É porque Ele é grande demais para a gente conhecer, tá? Existem coisas que a gente já conhece de Deus. Tá? Tem até uma canção que diz assim, ninguém explica Deus. Mais ou menos, né? A Bíblia, ela se revela, né? Existem vários atributos que nós podemos conhecer de Deus. Nós não vamos conhecê-lo na plenitude, porque nós vamos passar de acordo com a palavra do nosso Senhor Jesus. Nós vamos passar a eternidade conhecendo Ele. Como? O que a gente vai fazer? Ele não explicou. Mas
Imagina o tamanho desse Deus em Pátio. A gente vai passar a eternidade conhecendo Ele. Então, é isso que a gente vai fazer lá. E a minha proposta, então, é não trazer coisas que nos dividam, mas são coisas que nos unam dentro da nossa fé, para que nós possamos tanto ter realmente o temor de Deus, a responsabilidade de saber que nós devemos amá-lo, como diz em Lucas, de toda a nossa alma, tudo que a gente é, de todo o coração, tudo que a gente sente, de todo o nosso entendimento, que nosso cérebro, ele não fica na porta quando a gente entra, tá? E de toda a nossa força com tudo que a gente faz. Então, para quem, inclusive eu vou trazer esse versículo aqui também, tá, pastor? Eu quebrei a cabeça para entender, o tal da letra mata quase que me matou, mas eu entendi. Então, para a gente não usar o argumento de que, cristão não tem que estudar porque a letra mata. Opa, o Senhor falou que nós temos que amá-lo, toda a nossa alma, de novo, que a gente é, todo o nosso coração que a gente sente, todo o nosso entendimento com a nossa mente, Esse negócio de dizer que ser cristão é lavagem cerebral, ou que a nossa fé é cega, a nossa fé não é cega. A nossa fé tanto não é cega, que ela se baseia num fato real. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Então, é um fato real, Tem uma história, só para finalizar, de eu não lembro se ele era historiador, se ele era biólogo, britânico, que ele fez assim, pastor, ele falou assim: eu vou provar que todas as referências históricas de Atos são falsas. Ó, Pati, como é que terminou essa história? Ele se converteu. No livro de Atos tem 84 referências históricas. Aí o cabra foi e falou: vou estudar para dizer que esse lugar aqui, ou que esse rei aqui, essa pessoa aqui não existiu. O que aconteceu? Se converteu. Olha que maravilha. Então, a gente usa a nossa mente, sim, para estudar e para conhecer o nosso Senhor, tá? Muito obrigada por esse momento. Eu tenho a expectativa de, na próxima oportunidade, trazer um PowerPoint aí, que o pastor achou bonitinho, para a gente poder começar a estudar, tá? Quem quiser trazer Bíblia, pode trazer também, tá? Sem preguiça, viu, Meire? Traz a Bíblia. Pode trazer caderno, porque é aula, e eu vou falar um negócio aqui que eu já falei. Isso aqui para mim é a palavra, é a espada, tá? Bíblia de celular é canivete. Pronto, falei. Bom, sou dessas. Bom, meus irmãos, muito obrigada. Agradeço pela participação de vocês. Por favor, se puder trazer perguntas para a próxima aula, eu agradeço, tá? Eu tenho a expectativa que vocês façam perguntas realmente para eu poder aprender, tá? Se tiver perguntas que eu não sei, eu vou anotar, vou estudar e vou trazer, tá bom? Muito obrigada. Como é que é, pastor? Faz oração? Tá bom. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos dê humildade, perseverança, disciplina e, acima de tudo, louvor somente ao Senhor, para tudo que precisamos aprender a seu respeito e também para praticar. Muito obrigada, Senhor. Leve a cada um aqui em paz, que possamos chegar em nossos lares tranquilamente e que essa semana também seja abençoada. Eu esqueci, Senhor, de orar pelo encontro de namorados que vai ter no sábado. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor, que seja um momento alegre, que a comida esteja saborosa, que seja um evento de comunhão. E eu peço especialmente, Pai, que cada casal seja abençoado, que tenha muito amor, paciência entre eles, que eles sejam, Pai, uma família que o Senhor desenhou para nós. Eu entrego cada casal em Tuas mãos e que seja um evento muito abençoado, em nome de Jesus.